Olá, eu sou o Jorge Santos e você está no canal Tarô Terapia, uma jornada de autoconhecimento através do tarô. Quero agradecer a todos os inscritos do canal que participam mandando temas. O canal ele só pode existir com a presença e a participação de vocês. É um canal interativo onde você vai trazer o tema o qual você quer que seja abordado. Então eu peço a sua participação, o envio dos temas, para que a gente possa dar continuidade a este trabalho. Ok? Atendendo mais um pedido, mais uma inscrita que sempre participa aqui do canal, mandou um tema e nós vamos abordar esse tema e ver o que o tarô quer nos revelar. O tema é doença. O termo doença é um tema que tem várias, vertentes aí, Pode ser doença física, doença emocional, pode ser uma doença da mente, da alma, uma doença do coração, uma ferida não cicatrizada. Vamos falar de doença no aspecto geral e vamos pedir ao tarô, ao universo, que ele nos traga uma visão. Seja uma doença emocional, uma doença física, vamos ver o que ele nos coloca aqui sobre doença, tá? Se você, querida, que mandou esse tema, queria que falasse sobre uma doença física, o porquê das doenças físicas, mande de novo especificando e a gente vai abordar. Mas como o tema doença envolve, vários aspectos, vamos pedir que o universo e que o tarô traga no sentido geral. O que realmente ele quer dizer sobre doença, seja ela qual for. A carta do carro, olha só. Carro fala também não só de liderança, não só de movimento, mas fala também de destino, de caminho. Então, assim, existem vários tipos de doença, é claro. Algumas são fáceis para que a gente supere. E outras, nós precisamos de certos cuidados. Uma doença física, nós precisamos aí de medicamento, de tratamento. Uma doença da alma, nós também precisamos de um tratamento, de um acompanhamento espiritual. Uma doença do coração, um coração partido, sofrido, também, Ele vai pedir aí um carinho maior, uma atenção maior. Vai ter que se curar de alguma forma. E o carro fala de liderança. Então, quando nós estamos ali, naquele carro, como o condutor, diante de uma situação de doença, seja qual ela for, nós temos que, primeiramente, saber o rumo que nós vamos tomar. Quais as providências que nós vamos tomar que são essenciais, primordiais. Porque se a gente não tiver um destino traçado para chegar onde queremos chegar, aí de nada vai adiantar. Então nós precisamos combater, de alguma forma, a doença, seja ela qual for, tomando as rédeas da nossa vida, traçando a melhor rota, o melhor caminho e seguir nesta direção, tá? De nos livrarmos daquela doença ou amenizarmos uma doença que muitas vezes vem na nossa vida, onde nós vamos ficar ali tomando um remedinho para controlar uma pressão, controlar uma diabetes, controlar aí um problema cardíaco, tá certo? Não vou generalizar aqui, focar o tema, para um tipo de doença. Eu pedi ao universo que ele mostrasse como lidar com situações de doença em qualquer que seja. Vamos ver aí. Então nós temos que liderar, traçar traçar rotas, Eu ia falar retas.
Ele traz aqui um cavaleiro de ouros, tá? Um cavaleiro de ouros. Ele traz aqui um 4 de copas. Ele traz aqui uma rainha de paus. E ele fecha com o 7 de ouros, tá certo? Bom, então ele falou que em relação à doença, seja ela qual for, tá? Física, emocional, doença da alma, doença da mente, não importa. Qualquer tipo de doença, seja ela qual for, nós temos que primeiro traçar uma meta, traçar uma rota, liderarmos aquela situação para que a gente possa traçar o nosso objetivo e aonde a gente quer chegar. Ele abre com o cavaleiro de ouros, tá? O cavaleiro de ouros é um cavaleiro que vem para trazer segurança, para trazer estabilidade. E é um cavaleiro aí que vai, né, caminhando aí no seu tempo, no seu ritmo. Então, muitas vezes, para lidarmos com doenças, nós precisamos também lidar com o tempo, porque o tempo é muito importante. Há situações que aquilo vai ser resolvido muito rápido, há situações que vão ser mais demoradas e haverá situações, quando um nível físico, alguma coisa, precisarão de um amparo, de um auxílio do externo. Como eu falei, às vezes uma doença física que você precisa o resto da vida tomar aquele comprimidinho diário. Então, fala do quê? Um processo. Aquele processo precisa ter uma atenção especial. E nós devemos estar seguros também daquilo que a gente vai fazer, daquilo que a gente pode fazer para melhorar aquela situação, aquela doença, seja ela qual for, tá? O 4 de copas é uma carta que traz copas, fala de sentimento, tá? E muitas vezes, emocionalmente, dependendo da doença, a gente fica meio caidinho, cabisbaixo, se achando incapaz, ou às vezes a gente fala, né, para nós mesmos, poxa, eu com tanta experiência, por que eu estou passando por isso? Eu porque era assim, porque levei minha vida assim, porque tenho que passar por isso? Tentando achar respostas, né? E muitas vezes essa doença que aparece é, às vezes, até um despertar para que a gente possa melhorar algumas coisas. Então o tarô fala que a gente também, mediante uma situação de doença, seja ela qual for, nós temos que acreditar, colocar o nosso sentimento, a nossa dedicação no que a gente quer alcançar. E não ficar como esse homem, né? Meio desiludido, pensativo, deixando o tempo passar, criando essas teias de aranha. Porque quando é uma doença do coração, da alma, que envolve sentimento, se a gente não se curar, ó, a gente vai se emaranhando nessa teia de aranha. Porque a gente não se sente capaz. E para vencer qualquer tipo de doença, seja ela qual for, nós temos que estar fortes. Temos que acreditar, que ter na nossa capacidade, né, na nossa força de vontade. E ele traz também essa força pela rainha de paus. Ninguém pode mudar uma situação a não ser nós mesmos. Então, se você tem um sintoma físico que começa a te incomodar, uma dor contínua, um incômodo contínuo, se você não tomar uma providência, procurar um médico especialista, você vai arrastar aquilo para você e pode ser até uma doença que precise de cuidado, precise de tratamento, precise de medicamento. E você vai o quê? Deixar de agir, dar tempo, não tomar a sua decisão e aquela doença vai se agravar. E quando você resolver procurar uma ajuda, talvez seja tarde demais. Então, existem processos que a gente tem que entender que são necessários, tá? Então, a gente tem que procurar sempre auxílio, seja para uma doença física, emocional, não importa. E essa rainha, ela vem falando, né? Nós somos o rei e a rainha da nossa vida. Nós é que comandamos.
Nós é quem decidimos, nós é que tomamos realmente as rédeas da nossa vida. E se não for pelo nosso impulso, pela nossa vontade, pelo nosso desejo, não vai ser pelo outro. Então, a gente tem que procurar nos curar das nossas doenças, principalmente doenças emocionais, que começam no emocional e acabam se manifestando no físico. E se nós não tivermos uma postura para curar aquela doença emocional, tomarmos as rédeas e decidirmos mudar, nós vamos acabar trazendo conflitos aí mais desgastantes e às vezes irreversíveis. E ele fechou aqui com o 7 de ouros, tá? 7 de ouros fala. Aqui a gente vê uma bruxinha, né? Debruçada sobre os livros, pensativa. Ouros fala de segurança, de estabilidade, tá? Fala de estar com os pés no chão. Então eu vejo essa carta como uma pessoa de muito conhecimento, uma bruxinha estudiosa, né? Que está sempre ali, ó, com os seus livros. Ela tem tanto conhecimento, ela tem tanta bagagem, só que muitas vezes, olha aqui, ó, uma copa com água, sentimento. Então, muitas vezes o momento, né, emocional vai tentar tirar a gente do foco de buscar essa cura. Então, hoje, esse apanhado foi um sentido geral, tá? Para que a gente possa curar das nossas doenças, sejam elas quais forem, tomando as rédeas, traçando metas, rotas, o melhor caminho e conduzir aquela situação para nos curar daquele mal, tá certo? E fala do empenho, da dedicação, que nós não devemos ficar desanimados, que nós devemos ter postura de um rei, de uma rainha, sermos líderes e corrermos atrás do leite derramado. E não deixar, né, com que o emocional, quando for uma doença emocional, não acabe com a sua segurança, com o seu aprendizado, com a sua bagagem. Porque você é uma pessoa que tem uma bagagem especial. E se o emocional foi ferido, está doente, ele precisa de tratamento. Então busque também o equilíbrio das emoções, que é muito importante para que o seu corpo físico não adoeça. Então ficou aqui mais uma pequena videoaula, hoje falando de doença, abrir no aspecto geral para ver o que o universo e o tarot tinha para nos dizer, porque pode ser, como eu disse, né, vários tipos de doença. Então, você, querida inscrita que mandou esse tema, se você quiser que aborde uma doença emocional, uma doença física, especifique, né? Oh, meu Deus! Especifique qual é a sua dúvida para que a gente possa trazer o tema de novo. E é isso, meus queridos, minhas queridas, meu muito obrigado pela sua presença. Não esqueça, aqueles que não conhecem o nosso canal, Tarot, Paz, Luz e Amor, dê uma passadinha por lá. E aguardo vocês aqui no nosso próximo encontro, numa próxima videoaula com esse maravilhoso instrumento, essa maravilhosa ferramenta que é o tarô. Espero você no próximo encontro. Muito obrigado pela sua presença aqui no Tarot Terapia, comigo, Jorge Santos, nessa jornada de autoconhecimento. Meu forte abraço e até logo mais.